Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras chegou a 142 vitórias com a goleada de ontem contra o Sport Cristal, galera. É uma marca impressionante do Verdão, é o time que tem mais jogos na Libertadores. Para você ver a diferença, o que o Corinthians tem de jogos, o Palmeiras tem de vitórias na Libertadores, galera. Palmeiras é disparado o time com mais tradição e mais força aí na Copa Libertadores. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News com mais notícias sobre essa goleada do Verdão. Paulinho fez seu primeiro gol com a camisa do Verdão e Estevão fazendo aí seu último jogo no Allianz Parque. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras já estava classificado, então só pra gente mostrar aqui o que a gente vem falando há algumas semanas, porque no penúltimo jogo, na verdade, antes de entrar em campo já estava. Vamos botar aí o grupo do Palmeiras, que é o grupo G da Libertadores. 18 pontos, vocês sabem o que significa? Significa que o Palmeiras não vai ser campeão. São Paulo, o Palmeiras gabaritou. É que nunca um time que fez 18 pontos na fase de grupos foi campeão. Acho que foram 4 oportunidades. O Abel só. adora ou nunca, tá? Não, então, eu não acho que vai ser por isso. Inclusive, o Palmeiras é mega favorito a Libertadores. Mega favorito. Mas, então, a chance de quebrar essa escrita aí dos 18 pontos o Abel é muito grande. Adora ou nunca, adora. Não, e termina o 18º ponto, né? 16º, 7º e 8º, que são 3 de uma vez. 3 conquistados. Eles vêm com 6-0, gente. Aí as pessoas falam, mas também tem que ver o adversário. Teve muita gente aí que pegou carne assada e passou sufoco. 6-0. Quer ver? Campanha do Palmeiras. Já estamos nas imagens. Daqui a pouco a gente mostra, então, a campanha do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. Essa cortadinha do Estevão é mortal, ó. Lindo de ver. Mortal, caixa. Depois ele dá assistência pro gol do Flaco. Isso no primeiro tempo, né? E depois a assistência do Maurício pro Flaco. Eu sei que tem muita resposta, tá? Para essa pergunta. Mas a gente está falando de um menino. Qual é o traço mais maduro do Estevão? Chama muita atenção pela idade pouca que ele tem, né? Eu acho que ele é um menino que não tem pressão com ele, não. Exatamente. Ele joga com uma tranquilidade muito grande. Só na hora de bater pênalti. Mas aí tem sido um problema do Palmeiras. Do Palmeiras, né? Mas a gente tá perdendo. Veiga, Piquerez. Então, todo mundo perde. É por isso que o Palmeiras atropela logo, para não dar chance. Só escolher quem vai perder. Né? Vamos treinar, atropelar todo mundo para não dar chance de virar uma disputa de pênalti. Acho que ele é um jogador que, para ele, jogar um jogo de Libertadores, e acho que isso vai acontecer também na Europa, jogar um jogo de Champions League, jogar um jogo de campeonato inglês, é a mesma coisa que jogar no society com os amigos. Até, inclusive, quando ele joga no estádio do Palmeiras, ele se sente, né, jogando no society com os amigos. O campo é society. Temos algumas semelhanças. Então, mas eu acho que é principalmente isso. E isso é muito difícil. Um jogador tão jovem assim, né? Então, por isso é que eu falei, chama muita atenção pela pouca idade Não que ele tem. Não tem regularidade. Não tem. Ele é muito racional na tomada de decisão. Ele é muito rápido. Isso chama muita atenção. Chama muita atenção. Vamos ouvir o Abel, então, sobre o Estevão, porque a gente já ouviu um pouquinho na reportagem, né? Então, tem mais uma fala do ainda treinador do Estevão até o final de semana, né? Aliás, até o final de semana no Brasil. Vamos ver. O Estevão bem dentro daquilo que foi o Hendrick, o Vitor Roque, o Danilo, um jogador que nós fomos ao longo do tempo chamando, como foi o Alá, como está a ser agora o Alá, como está a ser o Luigi, como está a ser o Tales. Vocês só os veem numa parte final, mas a maioria desses jogadores já treinam connosco desde que eu cheguei aqui, e depois, quando nós entendemos fixá-los na equipa A, os chamamos para cima e fixamos, e depois tem a ver com a qualidade deles, mas é o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas
como sempre fizemos desde que estamos aqui. Encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Quase. Hã? Deixando cair tudo aqui. Não foi quase não. Você não viu o que aconteceu aqui embaixo? Nossa. Eita. Não, derrubou a água. Calma, gente. Ela derrubou a água. Me emocionei aqui. Então vamos lá, recuperando aqui. O Estevão tem mais um jogo com o Abel, com o Palmeiras, né? Contra o Cruzeiro. Entraremos em data FIFA. O Palmeiras não faz o jogo do Campeonato Brasileiro, porque como todos os participantes da Copa do Mundo de Clubes vai adiar essa partida, da qual o Estevão, por isso, não participará. Joga a Copa do Mundo com o Palmeiras e, a partir daí, ele é atleta do Chelsea, certo? Certo. Quem viu, viu. É isso. Quem viu, Aliás, viu no Palmeiras. Aliás, esse era um ponto importante na negociação do Palmeiras. Olha, preciso que ele fique até o Mundial. Ok, então tá bom. Coisa que o Palmeiras não conseguiu quando vendeu o Vitor Reis, né? Que era um zagueiro também brilhante, da base. Né? Exatamente. Mas era reserva, também não tinha tanto mas é uma problema. Tudo bem, mas ele... Não, o Estevão é... Realidade. Não é só titular, como provavelmente a principal estrela do Palmeiras. Então, assim, não é a mesma coisa que você vender um zagueiro que era composição de elenco, né? Não, eu só estou falando de termos de contrato, né? Sim, né? Mas isso era uma exigência... Não, o que eu quero dizer é que fazer questão que o Estevão fique é uma coisa. Isso tem realmente uma relevância, é importante. Então, você bate o pé. Agora, eu posso perder a venda do Vitor Reis porque eu quero bater o pé aqui para ele ficar... Não. Vamos vender o Vitor Reis, mas é isso, acho que a gente já comentou algumas vezes, né, sobre saídas importantes, jogadores que foram revelados na base do Palmeiras, né, em 2016 a despedida do Gabriel Jesus, aí em 2023 com o Palmeiras campeão brasileiro a despedida do Endrick, e a ascensão do Estevão, ela aconteceu de forma muito diferente da do Endrick. Se a gente pegar a trajetória do Endrick, foi muito mais tumultuada, né, ele fica um tempo no banco de reservas, a torcida aclama. Mesmo assim, o Abel não muda sua convicção, só muda depois da eliminação da Libertadores de 2023, e aí ele pega a responsabilidade para ser, né, a grande figura ali daquela arrancada do Palmeiras de 2023. A gente não vê uma trajetória igual com o Estevão. É diferente. E até a forma, e como o Palmeiras se preparou para essa perda, também é diferente. Então é óbvio que o Palmeiras vai ficar enfraquecido sem Estevão, mas a preparação para perder essa peça é totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje você olha para o Palmeiras, a gente até estava conversando, né, assistindo o jogo, é o time reserva do Palmeiras. A gente só identifica que é o time reserva quando vê o Marcelo Lomba, que é o goleiro reserva, porque o restante... Não, a defesa é reserva. Não consigo mas cravar isso que você está falando. A gente já está familiarizado. O lateral direito titular é o Giai, certo? Hoje mas assim, o que eu digo tudo bem, mas o que você chama de titular? O titular não é o que entra em campo? O titular não é o que entra em campo, Joana. Para aquele jogo, o titular é o que entra em campo. Desculpa, deixa eu discordar de você, Lofredo. Não. O Palmeiras tem feito isso. Isso ao ponto de... Final do Mundial de Clubes. Final do Mundial de Clubes. Vai jogar o Giai? Tudo bem. Não, desculpa. Não sei. O que eu digo para... Não sei. Você também não sabe. O que eu digo para você é que a gente... Vai jogar o Vitor Roque? Olha só, Lofredo, o que eu estou dizendo é que a gente só vai saber quem, de fato, e mesmo assim com algum ponto de dúvida, porque ele tem rodado e confunde muito, não só a gente, o adversário. Ontem, por exemplo, ele jogou com o Paulinho de outra maneira. Ele não quis chamar de centroavante, mas chamou de ponta de lança. O que eu estou dizendo é que o Palmeiras tem um elenco hoje que confunde em algumas posições, justamente porque ele tem rodado bastante. Em jogos importantes, o Estevão ficou no banco, por exemplo. Mas assim, eu só quero dizer só da defesa. Eu só estou dizendo... No resto você tem razão. A defesa... Mas até na defesa. Não, até na defesa. Joana, o Vanderlan não é titular. O Bruno eu tô falando dos zagueiros. O Bruno Fux não é titular. O Michael não é titular. Eles não são a primeira escolha. Olha, eu vou ter um jogo decisivo agora. Minha primeira escolha vou começar com o Vanderlan. Não, eu acho até que a primeira linha, ela tá um pouco mais definida, mas ainda assim ele promove um rodízio. Por que eu estou falando isso? Até na coletiva ele falou, ele começou o ano fazendo um rodízio, ele falou que se ele pudesse não teria jogado estadual, não terminou do jeito que ele gostaria, e ele começa o Campeonato Brasileiro
também mantendo o rodízio, mas diferente, porque no Paulista ele fazia time A, time B, lembra? Era totalmente diferente. Time A, time B, time A, time B. No brasileiro, ele já muda isso. Ele já tem uma base. O dele é muito boa, muito boa. Ele tem uma base. A administração de elenco é o elenco. Muito, gente. sim, É muito boa a administração de elenco e o elenco é muito bom e por isso dá para fazer isso. Agora, a gente não consegue imaginar, por exemplo, Rafael Veiga ontem foi titular. Depois de um tempão. Isso, ele não era titular desde é quem entra em campo. Botafogo. A Joana tem razão, assim, no preto, no branco, é isso. Titular foi é titular. aquele que é escalado para aquele jogo. Mas, assim, então ele foi titular. Mas ele não é a principal escolha, ou não tem sido a principal escolha do Abel para os jogos normalmente. E você consegue cravar quem é a principal escolha? Eu concordo que o Veiga perdeu espaço. Perdeu mas você espaço consegue até cravar? no banco. Às vezes ele fica ali no banco como segunda opção. O meu ponto é que você não consegue cravar esse time titular porque ele tem mudado e isso é ótimo. E o meu ponto é, quando saiu um jogador importante, o Palmeiras tinha muita dificuldade em repor. Eu lembro lá atrás, quando o Danilo saiu. Primeiro volante, Danilo, a falta que esse jogador fez para o Palmeiras, o tempo que o Palmeiras levou para fazer a contratação equivalente, que no caso é o Aníbal Moreno, que hoje talvez não seja a primeira opção, mas foi durante muito tempo ano passado, ele chegou como titular. Aí tem o Emiliano Martinez, aí tem o Lucas Evangelista. E o meu ponto é que ele tem feito trocas, e trocas suaves, ele vai mudando, ele vai fazendo testes, até de movimentação, não é troca simples não, porque tem um jeito ali que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogar nas últimas rodadas, e ele faz troca simples. A primeira substituição que ele fez no jogo é uma troca simples, né, que ele bota o Alan no lugar do Estevão e o Facundo na função do Maurício. A segunda leva de trocas, ele já muda ali a forma de jogar. O posicionamento do Facundo muda. O Paulinho se comportando como ponta de lança, né, para usar a forma que o Abel usou, né, que ele não vê exatamente como um centroavante, exatamente pelo tamanho da movimentação que ele faz. E o gol do Paulinho, da onde ele sai para onde ele corta, mostra exatamente a intenção do Abel. O único ponto vai preparado para o Campeonato Mundial? Vai preparado para o Campeonato Mundial. Agora, deixou para trás também uma má impressão quando pegou um time gigante contra o Flamengo. A forma de jogar do Flamengo foi diferente da do Sporting Cristal, são times diferentes, ok, mas é óbvio que vem aquele fantasminha ali do Palmeiras contra os times dali, do G6. Pouco, mas assim, o Palmeiras é o melhor time preparado de todos os que vão para a Copa do Mundo de Clubes. Também acho. Né, tranquilamente. Eu também acho. E o problema, Joana, é que o problema que o Palmeiras gera para o Brasil, para o futebol brasileiro, é os outros treinadores imaginarem que podem usar esse método de trabalho do Abel, sendo que não podem, porque a maior parte dos times brasileiros tem um 11 titular e se mudar 2, o negócio já cai. Mas tem um vertiginosamente. Vamos colocar na tela os jogos do Palmeiras só para completar esse ponto aí, Mari e Lofredo, tem uma outra coisa além do elenco. Como ele consegue trabalhar a base. Ele estava citando, por exemplo, o Luigi, que tem entrado aos pouquinhos, tem sido utilizado. Ele fala, cara, eu conheço o Luigi há 5 anos. Claro. Então, o tempo que ele está no Palmeiras permite que ele prepare melhor esses jogadores. Agora, um técnico que entra para apagar incêndio, com uma cobrança absurda, que depois de 6 jogos tem ameaça de demissão, como é que ele vai fazer isso? Então, não tem como. Não, mas ele, assim, o técnico que entra nessa situação, ele tem que fazer o básico. Eu tenho 13 jogadores e eu vou escalar esses 13, 14 que eu tenho aqui, porque se eu mexer muito, a força máxima, o negócio vai ficar feio. Vamos mostrar a campanha do Palmeiras, então, porque a gente falou de todas as vitórias, e foi isso que o Palmeiras fez na fase de grupos, batendo o Sporting Cristal, né, contra quem estreou, por isso encerra a participação na fase de grupos, recebendo o Sporting Cristal. Depois, em casa, bate o Cerro Porteño, visita o Bolívar e ganha por 3-2. Aí chegamos nos jogos da volta. É visitante contra o Cerro Porteño e ganha de novo, dessa vez por 2-0. Recebe o Bolívar em casa, 2-0. E ontem recebe o Sporting Cristal. Já nesse jogo contra o Bolívar aqui, no apito inicial, o Palmeiras já estava classificado, tá? Classificou com 4 jogos. E aí passa em primeiro e com a melhor campanha, 100% de aproveitamento. Vamos ao Flamengo. Aí a gente tem um exemplo. Temos. Aqui a gente tem um exemplo. Se a gente fala de time força máxima no papel, talvez, não vou olhar para o resultado, tá? Do último confronto do Talvez o Flamengo seja melhor que o Palmeiras. Talvez.
Se a gente olhar para a liga de time, contando com o rodízio que as equipes, segundo a verdade aí proferida por todos, precisam fazer a essa altura do campeonato, não dá para competir, não. O Flamengo sofreu muito e aí venceu o Deportivo Táchira no Maracanã e avançou para as oitavas da Libertadores. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!